Neste vídeo especial eu irei contar para vocês como eu fui parar no mundo do modelismo. Sim, eu comecei a andar de carrinho e depois eu parti para os aviões. E vocês vão perceber que nem tudo foram flores neste meio tempo. Logo no meu primeiro avião eu já fui enganado. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo. É assim. Bem, pessoal, vocês que estão assistindo aí e já são inscritos no nosso canal, meu muito obrigado, realmente agradeço demais a vocês, mas saibam que infelizmente vocês só representam 20% das pessoas que assistem o nosso canal. Verdade, 80% de vocês ainda não são inscritos aqui. Então eu vou pedir, se você gosta do nosso canal e quer que nós cresçamos cada vez mais, clique no botãozinho que está aqui embaixo desse vídeo e já se inscreva no canal. Se você quiser também não perder nenhum vídeo, clique no sininho que fica do lado do botão para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Bem, pessoal, primeira coisa também que eu já gostaria de agradecer e muito é todos vocês que nos acompanham, porque este vídeo aqui, exatamente no dia de hoje, 2 de agosto, o nosso canal, que na verdade quando foi fundado não era muito bem o canal, completa 7 anos. Acreditem vocês ou não, o aeromodelismo é assim, já possui 7 anos. Foi no dia 2 de agosto de 2012 que eu fundei um site. Se eu tiver a imagem do site como era quando eu criei, eu vou colocar aqui do lado. Se não, vai ficar na criatividade de vocês. Mas era bem diferente do site que nós temos hoje. E foi aí que eu criei e fundei o Aeromodelismo É Assim. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, seja 7 anos atrás, seja agora. O canal só é possível e só chegou neste tamanho, nesse patamar, graças a vocês que gostam do nosso conteúdo. Para comemorar, né, muita comemoração, tô feliz demais nesse 2 de agosto aqui. Esse vídeo é extra, sexta-feira não é dia de vídeo, então estou fazendo algo a mais para vocês, exatamente na comemoração. Eu vou contar para vocês como eu comecei no modelismo. Quando eu soltei o nosso outro vídeo especial, o nosso vídeo de 200, né, o nosso vídeo de número 200, que foi no final do ano passado, final de 2018, eu falei um pouquinho assim de como o canal foi criado, né, esse vídeo aqui de cima. E no meio de tudo isso começaram a perguntar como que eu fui parar no hobby. Eu falei, calma gente, isso aí é tema para um outro vídeo especial. E este vídeo chegou, então quero contar detalhadamente todos os detalhes, todos os poréns de como eu vim parar nesse maravilhoso mundo do modelismo. Vamos nessa? No meio de tudo isso nós temos duas pessoas ou dois conjuntos que foram os pivôs centrais para que eu entrasse no hobby. Uma delas é o Mikael e o seu pai. Se você já assistiu esse vídeo do Tractor, a famosa construção do Tractor, que nós filmamos uma time-lapse exatamente aqui na oficina, não era nem essa bancada ainda, era uma bancada mais antiga que eu tinha, vocês conheceram o Mikael, né? E ele foi um dos responsáveis para que eu entrasse no hobby, apesar de que na época ele também era um pouco entusiasta. Então saibam que o Mikael e o seu pai, né, o de Assis, que é o pai do Mikael, para quem não conhece, eles foram um dos responsáveis e o outro responsável que também foi uma peça-chave que me ajudou no começo, porém eu não quero dizer quem é e durante todo o decorrer dessa história vocês já vão entender por quê, porque foi ele que me vendeu meu primeiro aeromodelo, porém nós vamos chamá-lo aqui de Magal. Certo? Vou explicar para vocês mais ou menos quem é Magal. Magal é um cara aqui da minha cidade. Só para dizer, ele nunca voou na minha pista, tá bom? Não é ninguém do Clube Ala, só para exemplificar. Mas é um cara meio conhecido aqui na cidade, que nunca foi piloto de verdade. Então, o cara praticava um hobby, praticava outro hobby, mas fazer alguma coisa com afinco, realmente eu não tenho conhecimento que ele tenha feito. Inclusive, aeromodelo também, o cara começava, parava, vendia, gosta de negociar bastante e tal.
E é isso, hoje eu não tenho mais nenhum contato com o Magal, tá bom? Bem, e a última coisa que eu peço para vocês é que caso você saiba quem é o Magal, ou caso você queira saber quem é o Magal, eu vou pedir para não escrever aqui no comentário, tá bom? Porque se alguém escrever qualquer coisa desse tipo, eu vou deletar o comentário, porque aqui a ideia não é falar do Magal, e sim contar um pouquinho a minha história, apesar dele ser muito importante nessa história. Beleza? Esses são os personagens que eu irei falar para vocês, personagens, meus amigos, hoje talvez um ou outro desconhecido, né, como o Magal, mas é isso aí, é só uma introduçãozinha na história. E agora nós voltamos para 2006, exatamente, mais ou menos 13 anos atrás. Foi por volta desse ano que o Mikael e seu pai mudaram lá de São Paulo, que era onde eles moravam, aqui para Limeira. E de onde eu conheço o Mikael, ele mora na frente de casa, ele é meu vizinho. Então foi por isso, criança, brincava na rua, nós acabamos nos conhecendo, né? Na época, para vocês terem ideia, eu devia ter 11 ou 12 anos, se eu não me engano, de 11 para 12 anos. Então foi assim que nós nos conhecemos. O seu pai, desde que veio de São Paulo, ele montava um carrinho da revista. Sabe aquele carrinho Big Monster da Planeta de Agostini? Aquele foi o meu primeiro contato com o modelismo. Então, assim que chegavam alguns fascículos, o pai do Mikael ia lá e montava as peças. O Mikael acompanhava essa montagem. De começo, eu não dava muita atenção, sabe? Ah, legal, um carrinho, bababá, e boa, ficou por isso mesmo. Mas chegou um determinado momento que eu comecei a me interessar por isso. E como eu me interessava? Eu falava, pô, Mikael, quando o seu pai for montar o carrinho, me chama que eu também quero ver ele montando. E assim foi por algum tempo. Meu interesse foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu até queria um carrinho da revista, mas esses carrinhos, para quem conhece, são bem caros, né? Você vai comprando fascículo por fascículo, você não percebe, a hora que você paga é um produto bem caro. E eu não tinha dinheiro, minha mãe também não tinha dinheiro naquela época para comprar um carrinho desse. Então, por um tempo, ficou apenas na vontade. Um belo dia, eu resolvi que eu queria ter o meu próprio carrinho. Sim, com 12 anos eu queria comprar meu primeiro automodelo. O que eu fiz, eu acredito que é o caminho mais natural de todo mundo que tenha uma loja de hobby na sua cidade. Eu fui até a loja de hobby da minha cidade e vi o que eles tinham lá de opção, realmente opção mais barata. Eu não lembro muito bem, faz muito tempo, mas com toda certeza eu comprei o carrinho a combustão mais barato que tinha na loja. Inclusive ele era usado, veio em perfeito estado, tudo funcionando, tá? Eu não quero dizer que ele veio quebrado, mas ele era usado e era um carrinho mais simples. Para quem não conhece, ele era um Alfa 3 da Kyosho, esse carrinho que tá aparecendo aí para vocês. Foi com ele que eu comecei a andar de carrinho. E eu falei para vocês que eu não tinha muito dinheiro para comprar essas coisas, né? E minha mãe também não. E aí o que aconteceu? Eu tinha que levantar o dinheiro para comprar um carrinho. Se eu não me engano, na época ele custou por volta de R$500, alguma coisa. Só que R$500 lá em 2006 era muito mais do que R$500 hoje, tá bom? A inflação corrói aí o nosso dinheiro. Então eu vendi o meu videogame, eu tinha um PlayStation 2, até então, né, eu era criança e o meu hobby era jogar videogame e jogar bola também, eu gostava de jogar bola. Então meu videogame tinha queimado, ele ficou um tempo parado, aí eu vendi ele, sem enganar ninguém, tá? Eu falei que o videogame estava queimado, vendi com controle, tal. Vendi tudo, peguei um dinheiro, juntei com um outro dinheiro que eu ganhava de aniversário, meus familiares geralmente não me davam presente de aniversário, me davam dinheiro. Aí eu juntei tudo, fui lá e comprei o meu primeiro carrinho. Comprei o carrinho, vocês sabem, né? Precisa de acessório, start, combustível, pilha, porque aquele rádio e aquele receptor eram de pilha. Pilha, comprei carregador e finalmente comecei a andar, né? Só que não. Imaginem uma criança de 12 anos, sem conhecimento de mecânica, sem conhecimento de elétrica, nunca tinha visto um carrinho na frente, sem ninguém para ajudar, alguém realmente próximo para ajudar, porque eu fui o primeiro modelista da minha família, então eu não fui influenciado por pai, mãe, tio, primo. Eu queria que alguém entrasse no hobby, mas até hoje ninguém da minha família realmente se interessou para ir para frente. Então eu fui o primeiro, eu tive que desbravar tudo isso sozinho, né?
Então eu sofri muito. Eu não sabia regular motor, eu não sabia dar manutenção no carrinho, eu realmente não sabia nada. E nesse ponto que eu falo para vocês que é bom que ter alguém que te ensina, né? Então se você tem alguém que realmente você pode grudar no cara e ele te ensinar, isso é muito bom mesmo. Então assim, eu apanhei bastante, mesmo recebendo alguma instrução do Zelão, que era mecânico lá da loja na época, ele me dava alguma instrução, mas aí eu chegava aqui em casa, não conseguia fazer o carrinho funcionar, voltava na loja, ele batia o carrinho pegava, e eu fui apanhando muito. E é aí que o Magal entra nessa história, e é aí que o Magal começa a ser muito mais importante em toda essa história de quando eu comecei do que o Mikael e o seu pai. Porque vocês lembram que o Mikael e o de Assis, eles não entendiam nada de modelismo, ele simplesmente estava montando um carrinho seguindo as instruções da revista. Já o Magal não. O Magal tinha um carrinho, ele já possuía alguma relação com o modelismo, inclusive era um carrinho de competição, certo? Que ele se achava todo com o carrinho bom, tal, mas ele sempre me ajudou. Nessa parte eu não posso reclamar dele porque as primeiras lições do modelismo que eu tive realmente foram com ele. Então, ele me ensinou a regular motor, ele me ensinava a dar manutenção quando precisava, e a gente andou bastante também de carrinho junto. Quer dizer, não é que a gente andava muito junto. Quando eu tava andando, nós ficávamos junto. Mas o Magal sempre tinha uma desculpa ou outra para não andar com o carrinho. Era incrível, ele era um dos que menos andava. O carrinho do Mikael sempre quebrava, batia na sarjeta, capotava, dava problema em peça, tanto que no fim eles acabaram até passando o carrinho para frente sem nem muito ter aproveitado. O Magal sempre vivia na desculpinha, ah não, hoje eu vou só te acompanhar, tá faltando combustível, meu pneu vai gastar. Era sempre uma desculpinha. Quem realmente andava todo final de semana era eu. Eu andava, sei lá, 4 tanques todo final de semana, assim, todo domingo cedo, e eu adorava. E foi aí que eu comecei a aprender a fazer as coisas, porque eu precisava me virar. E quem tem carrinho sabe, o carrinho suja muito, você anda no chão, gruda poeira, é óleo. Então eu tive que começar a aprender a limpar o carrinho, dar manutenção, aprendi a regular o motor. Na época, claro, só regulava a agulha de alta, a agulha de baixa nem olhava para ela, porque seria meio complicado. E aos poucos eu fui pegando assim os truquezinhos, né, os pulos do gato do automodelismo. E aí eu também, claro, já tive o meu primeiro problema com o carrinho, né? Eu comecei a andar, conheci o hobby no finalzinho de 2006, eu comecei a andar de carrinho em 2007, e aí do meio para o final do ano aconteceu a minha primeira quebra, né? Porque geralmente nós pensamos que você compra o carrinho uma vez, compra combustível e acabou, você vai andar o resto da sua vida só com aquilo. E não, só que não. Meu primeiro motor estourou, né? Tava andando, do nada o carrinho travou, ficou parado. E, inclusive eu acho que eu tenho até uma foto desse momento que eu tô desmontando o meu primeiro motor. Essa foto aqui do lado, ainda na calçada aqui do nosso bairro, que era onde a gente andava, né? Andava tudo na rua, assim. Era bem legal, não vou negar que era bem divertido, né? Aí o Magal, todo conhecedor, pediu para que eu desmontasse o motor. Desmontamos e eu vi que tinha estourado biela. Eu juro que eu não lembro realmente o que aconteceu, mas eu sei que teve que trocar camisa, pistão e biela do motor, né? O Magal pegou esse motor, todo conhecedor, falou que tinha amigo que participava de competição, que isso, aquilo, tal, pôs tudo dentro de uma caixa e foi ver se esse amigo consertava. Resultado, não sei o que aconteceu, mas o Magal não conseguiu me ajudar. Aí eu peguei esse motor e fui na loja aqui da minha cidade. Chegando lá, eu conversei com o Zelão e apresentei para ele uma caixinha do motor cheio de peça. E eu lembro que ele me deu o maior esporro, porque não era para eu ter desmontado o motor, era para eu ter levado para ele. Lá ele verificaria se estava tudo certo, se não, e desmontaria com toda certeza só as partes necessárias, porque eu devo ter desmontado o motor inteiro. Eu realmente não lembro, né? Para vocês que não são muito daquela época ou que não lembram,
foi o começo da câmera digital, por isso que eu não tenho muitas fotos daquela época. Eu lembro que eu não tinha câmera digital, aqui em casa a gente tinha uma câmera de filme que provavelmente nesses anos aí nem se usava mais, e o Mikael tinha uma câmera digital. Então todas essas primeiras fotos do meu hobby foram batidos com uma câmera digital, que na época era, nossa, né? Muito legal, assim, muito mais legal que um celular hoje, porque não existia. E foram com a câmera dele que essas fotos foram batidas. Então por isso que eu tenho poucos registros. Resultado: paguei lá para a loja, eles consertaram o meu motor, voltei a andar de carrinho por mais um tempo. Bem, e aí nós já estávamos no finalzinho de 2017. Sim, e é aí que o vírus Aerococcus começou a me picar. O Magal, muito espertão, lembra que eu disse para vocês que ele era bem rolista, gostava de ganhar um trocadinho comprando e vendendo coisa, tal? O Magal chegou para mim e falou que tinha uma bela oferta de um aeromodelo. Sim, além de não termos câmera fotográfica naquela época, a internet naquela época não era igual vocês têm hoje. Então assim, naquela época era conexão discada, não existia YouTube, que é onde eu estou postando esse vídeo para vocês, mal se existia texto sobre modelismo, tinha alguns fóruns como o Evol, mas todas as informações eram muito difíceis, ainda mais para quem não era do ramo. Se para quem conhecia o modelismo já era difícil, imagine para um menino que andava de carrinho sozinho e mal sabia regular um motor. As informações eram bem complicadas, né? Então Magal chegou para mim com uma super oferta de um avião. Um aeromodelo completinho, com rádio, motor, servo, por R$ 1.100. Vocês podem pensar, pô, R$ 1.100 é um preço bom, né? Então, só para contar, porque é aí que entra a sacanagem do Magal, na época, um treinador novo, um Arrow, para quem conhece Dangar 9, um excelente treinador, se eu não me engano, na Hobby Delivery, custava R$ 850, tá? Então vamos lá, um avião novo que tinha uma qualidade de voo, era bem mais acrobático do que o Magal me ofereceu, custava R$ 850, enquanto o Magal me vendeu um treinador consertado, tá? Porque aquele avião tinha caído, o Magal comprou, mandou para um mecânico de avião aqui da nossa cidade, que consertava os aeromodelos da galera, esse cara consertou e o Magal me vendeu. Olha que espertão, ganhou dinheiro, né? Enganou uma criança de 12 anos. Agora vocês entenderam por que ele deve ter vergonha, né? Por que ele não conversa comigo hoje? Então, vamos parar de falar aqui do Magal, senão vai dar errado. Mas a história dele não termina ainda por aí. Beleza, ele me ofereceu o avião. Eu não tinha dinheiro para comprar. Eu nem negociei o preço com ele. O preço que ele me pediu foi o preço que eu paguei. Aí o que eu fiz? Falei, poxa, eu quero esse negócio de avião. E ainda mais porque eu tinha uma amizade com ele na época e ele me disse que se eu comprasse um avião, ele também compraria pra gente voar junto. Coisa que nunca aconteceu. O Magal simplesmente me empurrou o avião e nunca comprou um avião para voar junto comigo. Depois, muito tempo depois, ele foi comprar um avião. Só que aí ele já não tinha mais amizade comigo. Sabe por quê? Porque ele falou que eu fiquei devendo para ele R$ 50 na época. Isso eu fui descobrir muito tempo depois. E por isso, né, ele tinha me enganado, ainda falou que eu fiquei devendo para ele. E por isso ele não fala mais comigo, passa reto. Às vezes ele me cumprimenta, mas a maioria das vezes passa reto. Olha a sacanagem, além de enganar uma criança, ainda aconteceu tudo isso, né? Ele só não esperava que essa criança ia ter um canal no YouTube hoje, né? Só esse detalhe que ele não esperava. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, gente, mas com toda certeza, para eu contar em detalhes como eu comecei no modelismo, vai ser uma história longa, não tem jeito. Eu espero sinceramente que vocês estejam gostando dessa história. Então vamos lá, eu não tinha dinheiro para comprar esse avião. O que eu vou fazer, né? Vou tentar levantar uma grana aí, de qualquer jeito. Então o que eu fiz? Eu fui lá, eu vendi o meu carrinho, na época vendi o carrinho com todos os acessórios, juntei mais uns presentes de aniversário, pedi mais um trocado para minha mãe lá, fui lá e comprei o avião do Magal. Não sabia que estava sendo enganado, né? Era muito inocente na época.
mas fui lá e comprei o meu primeiro avião. E esta foto que vocês estão vendo foi a primeira foto que eu tirei com o meu primeiro aeromodelo, onde é hoje o meu quarto, que na época não era o meu quarto era esse aqui, que é um cômodo maior de casa. Hoje eu mudei para o quarto menor e o cômodo maior é a minha oficina, né? Só para vocês verem quanto eu gosto de modelismo, né? Aeromodelismo, para ser mais exato. Então essa é a primeira foto que eu tirei com o meu aeromodelo, uma foto datada do final de 2007, né? Como eu comprei o meu avião no final de 2007, não dava para ter aula, né? Porque ia ter ali período de festa, tal. Eu já tinha entrado em contato com o instrutor que dava instrução na minha pista. Ele falou, não, vamos esperar virar o ano, assim no primeiro final de semana que tiver, você vem para cá e começa a instrução. E foi assim que eu fiz. Mas eu precisava de combustível, né? Então vou falar alguns valores que eu lembro da época para vocês terem ideia, né? 1 hora de instrução com esse instrutor custava R$50. Sim, R$50. Um galão de combustível, um galão, eu não vou lembrar a marca, Ômega. Era o Ômega verdinho na época, o primeiro galão que eu comprei eu paguei R$45. Inclusive, minha primeira aula eu dei 1 galão de combustível e mais R$5 ainda, porque o instrutor fez questão ainda de receber mais esses R$5. Então, eu comprei 2 galões, um foi para pagar a primeira aula, mais R$5, e o outro eu comecei a usar. Aí que eu descobri que combustível acaba, porque no ano anterior eu tinha andado de carrinho o ano inteiro e eu não tinha gastado 1 galão. O resto do galão, né, o restante, eu acabei queimando no meu avião, né? Que não tem problema nenhum, combustível de carrinho tem mais nitro, tem mais óleo, mas funciona normalmente no motor 2 tempos de aeromodelo. Aí depois eu comprei o combustível mais adequado, né, que seria o mais barato, e comecei a fazer minhas horas de instrução. Como eu já tinha essa noção de direita e esquerda, quando vem de frente inverte, eu voei sozinho o aeromodelo com apenas 4 horas e meia de instrução. 4 aulas, mais metade da aula eu já estava voando sozinho um aeromodelo. E foi acho que aí que eu realmente me tornei aeromodelista. E como eu gosto muito de fuçar, de conhecer, de montar as coisas, no próprio ano de 2008 eu construí o meu primeiro aeromodelo. Sim, um kit de um P-40 da Gilows, o menor P-40 que tinha, porque era o único que dava para eu pagar, que é este avião aqui. Esta aqui foi minha primeira construção, fui eu que pintei. Claro que ele não voa, eu tentei colocar hélice com elástico na época, mas eu acho que eu deixei ele muito pesado, devo ter construído ele meio torto. Aí eu joguei algumas vezes, quebrou o trem de pouso, eu acabei desistindo. Mas esse aqui foi a minha primeira construção, assim, a primeira de todas. Então, no mesmo ano eu comecei a construir. E antes do final do ano, né, antes do meu primeiro ano no modelismo, eu já comecei a construir realmente o meu primeiro aeromodelo, aquele que viria a ser o meu segundo aeromodelo a combustão. Este Extra que vocês estão vendo aqui. E eu tenho certeza que você conhece a planta dele. Se você já pesquisou planta de Extra, principalmente Extra 300S, vocês já devem ter encontrado esta planta aqui do lado. E ela foi a primeira planta de aeromodelo que eu construí. Quem me ajudou muito a construir, na verdade, quem me ajudou muito no começo do meu hobby foi o Luiz Del Caro. Inclusive, eu sou muito grato ao Luizinho. Outro dia eu postei uma foto com ele lá no Instagram. É esse cara aqui, que é meu caller, meu amigo de pista, muito parceirão mesmo. Ele foi a primeira pessoa que me incentivou a construir, porque o instrutor que eu tive na época me desmotivou a fazer a primeira construção. Já o Luiz não, o Luiz falou, não, você consegue, eu te ajudo. Eu mal sabia ler planta, eu levava aquelas plantas, quem não conhece são folhas gigantes assim, folhas do tamanho da asa, com 1,5 m, 2 metros de comprimento. Eu levava lá na pista, abria em cima da bancada. Luiz, eu não estou entendendo o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. E o Luiz foi me explicando pacientemente. Um dia eu levei a minha asa, né? A primeira asa que eu fiz para ele, a asa estava inteira empenada. A asa parecia uma hélice assim. Aí o Luiz pacientemente me explicou, falou para eu tirar o chapeamento, voltar, colar alinhado. Na verdade, esse avião nunca foi bom. Esse avião foi minha primeira construção. Ele ficou pesado pra caramba. Quem fez o call dele foi o pai do Mikael, o Dia Assis, que eu também sou muito grato.
a gente não sabia fibrar direito, ele fez do jeito que ele imaginava ser correto e o call ficou extremamente grosso, extremamente pesado. Para vocês terem ideia, o call daquele aeromodelo era um modelo de 1,5 m de envergadura, pesava meio quilo. É verdade, era um call blindado, você batia assim nele, fazia toque, toque, toque. Eu fiquei feliz pra caramba, era a minha primeira construção, fui eu mesmo que estreiei o avião, eu montei, eu construí o avião da planta, eu fiz toda a instalação, eu estreiei o avião e além disso eu participei do IMAC com ele, o IMAC de 2010, que eu fiquei na 5ª colocação da categoria básica, foi com esse mesmo avião torto e pesado, com o Luizinho sendo meu caller, meu mecânico, que me ajudava tanto a treinar quanto cantar as manobras. Bem, eu já contei para vocês a história que eu comecei no hobby, desde quando eu não era um modelista, passei a ser um automodelista, depois virei um aeromodelista e pouco tempo depois, comecei a voar em 2008, 2009 terminei minha primeira construção, fim de 2010 já participei de campeonato e peguei uma colocação respeitável até pela minha idade, pelo modelo que eu tinha. Eu estava concorrendo com vários 35%, igual o extra que eu tenho hoje, né? E essa foi realmente a história de como eu comecei. De nada adianta eu ficar contando aqui meia hora de história, tudo que eu já fiz no hobby, porque esse vídeo é realmente como eu comecei. O resto de tudo isso é história. Eu espero que realmente vocês tenham gostado de conhecer como eu fui parar no aeromodelismo. Espero ainda que inspire a história de muitos de vocês que são apaixonados por avião. Eu não era, tá? Eu não sentia nada por avião, não achava nem legal. Eu passei a gostar de avião depois que eu comecei no aeromodelismo e hoje eu sou apaixonado por tudo isso. Aviação, aeromodelismo, isso é minha vida realmente. Espero que vocês tenham gostado, porque aeromodelismo é assim!